Olá, olá, embaixadores do Altíssimo. Que alegria, que prazer podermos compartilhar mais um momento de reflexão da palavra e alimentar do pão do alto, não é? É um prazer e uma alegria chegar até vocês. E como eu havia dito, nós estaremos então iniciando os nossos estudos sobre o Didaquê. O Didaquê tem um vídeo explicando sobre o Didaquê. Se você tem alguma dúvida, vá lá e ouça ou reouça o vídeo que nós colocamos. E nós queremos começar então com a instrução do Senhor para os seus filhos através das nações por meio dos 12 apóstolos. Os dois caminhos. Existem dois caminhos. Um é o caminho de vida e o outro é o da morte. A diferença entre eles é grande. Existem dois caminhos. Um é o caminho de vida, outro é o da morte. A diferença entre eles é grande. É a primeira lição do Didaquê. Queridos, e aqui já vem primeiro tópico com o título Viver é Amar. E a quem nós devemos amar? Ou por que devemos amar? Não é? Se existe somente dois caminhos, o de vida e o de morte, né? E a diferença entre eles é muito grande, né? É tão grande, tão infinita, porque um nos leva à total perdição, outro nos leva a total recebimento das benesses do Senhor. E aqui nós temos viver é amar. O caminho de vida é este. Em primeiro lugar, ame a Deus. A primeira coisa que devemos fazer, ou seja, no caminho da vida, ou no caminho de vida, é amar a Deus. Em segundo lugar, nós devemos amar o seu próximo, o nosso próximo, como a si mesmo. Não faça ao outro nada daquilo que você não quer que façam para você. Então, é isso que o Didaquê nos aconselha, né? Como aconselhou os primeiros cristãos que conviveram os ensinamentos dos apóstolos, sendo que existe unicamente dois caminhos, um de vida e o outro de morte. E a diferença entre eles é muito grande, muito grande. Primeiro, viver é amar, né? O caminho de vida é este. Em primeiro lugar, ame a Deus que criou você. Amar a Deus que criou você. Então, se somos criação, obra da criação do Senhor, das suas mãos, né? A palavra aqui diz, ame a Deus que o criou, né? E o segundo, ele diz logo em seguinte, ame a seu próximo como a si mesmo. Não faça nada
para o outro daquilo, desculpe, daquilo que você não quer que faça a você mesmo. Os ensinamentos deriva dessas palavras é o seguinte: bendiz aqueles que maldiz vocês. Nós devemos abençoar aqueles que, mesmo sabendo que eles não nos abençoam, que eles maldizem da gente, nós devemos bendizê-los. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? E fazer, às vezes, até um jejum para poder, assim, abençoar aqueles que nos perseguem. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias cruéis, dias terríveis, mas aqui nos ensina que nós devemos de orar por aqueles que nos perseguem. Nós devemos de bendizer aqueles que nos maldizem. Nós sabemos que não é fácil colocar em prática toda essa, digamos assim, essa norma, esse requisito de Deus para nós. Mas nós devemos pedir ajuda ao seu Filho através do Espírito Santo. Através do Espírito do Senhor, nós podemos pedir bênção, benézias, graça do Senhor, para que nós possamos, então, assim, ser vitoriosos, mesmo na perseguição. Vamos ver o que diz mais. Com efeito, se vocês amam aqueles que amam vocês, que graça merecem? Os pagãos ou os incrédulos faz o mesmo. Olha aí. Então, é muito fácil amar quem nos ama, é muito fácil perdoar quem nos perdoa, é muito fácil querer quem nos quer, né? Mas aqui diz, se nós fizermos isso só com as pessoas que praticam isso conosco, que prazer ou que bênção nós vamos ter nisso? Nenhuma. Porque os ímpios, os pagãos, aqueles que não professam a fé no Senhor, praticam tais coisas, né? E quando vocês amam só aqueles... Só um momento, vamos ver. Quanto a vocês, amem aqueles que odeiam, e vocês não terão nenhum inimigo. Então aqui nos dá um conselho que nós devemos de amar aqueles que nos odeiam, e nós não teremos inimigos. Então o Didaquê, né, que eu falei que nós íamos estar estudando e aprendendo assim dos ensinamentos que fez parte da vida da igreja primitiva no período apostólico, após a ressurreição e ascensão de Cristo. A igreja ainda não tinha nas mãos as Sagradas Escrituras, porque o Novo Testamento, a partir do século 100, né, que a igreja começou a compilhar, mas aqui nós temos os ensinamentos que os apóstolos que aprenderam com Cristo passaram para a chamada igreja primitiva ou primeira igreja cristã. Então aqui fica o conselho da palavra do Senhor para todos nós, que devemos de amar, né? Amar como o Senhor nos amou. Amar sem fazer acepção de pessoas, né? Então, a instrução dos dois caminhos. Existem dois caminhos. Um é o caminho de vida e o outro de morte. E a diferença entre os dois caminhos é grande. Então, quero estar concluindo aqui esta primeira etapa sobre os dois caminhos,
que nós possamos observar esses ensinamentos e essa prática da igreja primitiva, né? Que há uma grande diferença, como diz o profeta, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Há uma grande diferença entre esses caminhos, esses dois caminhos. Um leva para a vida e outro leva para a morte. Mas o caminho que leva para a vida nos ensina que devemos amar. Amar não somente aqueles que nos amam, mas amar até aqueles que nos odeiam, até aqueles que nos perseguem. Se fazer nós andar, como diz aqui as Escrituras, 1 milha, nós devemos caminhar 2, ou assim por diante. Porque se formos amigos só de quem é nosso amigo, que vantagem nós praticamos? Nenhuma. Porque os ímpios agem assim, os pagãos agem assim, né? Então, nós devemos estar aqui aprendendo na palavra que viver é amar. Então, o caminho de vida começa com o amor. O caminho para a vida é o amor. E o caminho que nos mantém na vida é o amor. E eu quero então agradecer a você, deixando aqui meu abraço, pedir que se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê o seu joinha, para que nós possamos estar cada dia mais caminhando junto e te notificando. Amém.